Boa tarde, turma. Professor Lucas aqui, mais uma vez, com a nossa disciplina de cálculo técnico. Dando sequência aos nossos estudos de razão e proporção, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios relacionados à regra de 3. A regra de 3 é um método de resolução de problemas que envolve grandezas que podem ser direta ou indiretamente proporcionais. Nestes problemas, a gente sempre vai ter uma das variáveis desconhecidas, ou seja, a gente está sempre procurando um dos valores. Quando a gente trabalha somente com duas grandezas, a gente está falando de uma regra de 3 simples. Se a gente está trabalhando com mais de duas grandezas, a gente está trabalhando com uma regra de 3 composta. Passo a passo para resolver a regra de 3, seja ela simples ou composta, primeiro, a gente vai separar em uma mesma coluna as grandezas que são do mesmo tipo. Segundo passo, a gente vai verificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Terceiro passo é montar uma proporção correspondente e vamos resolver essa proporção. Então, turma, vamos começar a trabalhar com alguns exemplos aqui para ficar melhor entendido. Nesse primeiro exemplo, a gente vai trabalhar com grandezas que são diretamente proporcionais. E nós vamos trabalhar somente com duas grandezas, portanto, nós vamos trabalhar com uma regra de 3 simples. Suponha que em uma microempresa com 35 funcionários, são gastas diariamente 10 folhas de papel. Então, essa empresa gasta por dia 10 folhas de papel e essa empresa tem 35 funcionários. Quantas folhas de papel vão ser necessárias se nessa mesma empresa o quadro de colaboradores for aumentado para 50? Então, foram contratados outros 15 funcionários. A gente consegue colocar essas informações em tabela para facilitar a nossa visualização. Então, eu tenho aqui 35 funcionários, gastam 10 folhas por dia. Se eu aumentar para 50 funcionários, quantas folhas por dia vão ser gastas? Vocês já devem ter percebido, intuitivamente, de que se eu aumento a quantidade de funcionários, a tendência é que eu vou ter mais gente gastando folha, então eu também vou aumentar a quantidade de folhas que são gastas. Portanto, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Montando a razão delas aí, eu tenho que a minha incógnita está igualada ao resto das informações. Eu poderia escrever isto como 10 sobre x igual a 35 sobre 50. Okay? E eu escrevo da mesma forma que está apresentado na tabela, porque são grandezas diretamente proporcionais. Aplicando a propriedade fundamental das razões, que é a multiplicação cruzada, nós temos que 35x é igual a 10 vezes 50. Portanto, 35x é igual a 500. Quando eu passo 35 dividindo, eu tenho que x é igual a 500 por 35. E o resultado dessa divisão é 14,3 folhas por dia. Portanto, se o meu quadro de funcionários aumentar para 50 funcionários, essa empresa vai gastar, em média, 14,3 folhas por dia. Perfeito? O nosso segundo exemplo é também de uma regra de 3 simples, porém inversamente proporcional. Se 7 pedreiros constroem uma casa grande em 80 dias, apenas 5 deles construirão a mesma casa em quanto tempo? Então, informações importantes. Eu tenho 7 pedreiros que constroem a casa em 80 dias. A gente vai passar a ter 5 pedreiros e a nossa informação que está sendo buscada é quanto tempo que eles vão demorar.
Portanto, colocando essas informações em uma tabela, eu tenho uma coluna para os pedreiros, uma coluna para a quantidade de dias. 7 pedreiros constroem em 80 dias. 5 pedreiros constroem em quantos dias? A gente consegue fazer uma análise aqui de modo que quanto mais gente trabalhando, mais rápido o trabalho vai ser feito, né? Então, se eu aumentar a quantidade de pedreiros, eu vou diminuir a quantidade de dias. Isso leva a gente a uma conclusão de que essas grandezas são inversamente proporcionais. Portanto, vamos montar aqui a razão dessas grandezas inversamente proporcionais. Eu mantenho a apresentação da tabela para os pedreiros, mas eu inverto os números referentes aos dias. Quando eu resolvo aquela fração ali, né, eu posso reescrever aquilo como 7 dividido por 5 igual a x sobre 80. Dessa forma, eu consigo realizar e aplicar a propriedade fundamental das razões, que é a multiplicação cruzada. Quando eu faço essa multiplicação cruzada, eu vou ter que 7 vezes 80 é igual a 5x. Portanto, 560 é igual a 5x. Passando o 5 dividido, nós vamos encontrar que o tempo total que 5 pedreiros vão gastar para construir essa mesma casa vai ser aumentado para 112 dias. Perfeito? Último exemplo para a gente finalizar esse assunto de regra de 3 é um exemplo que lida com regra de 3 composta. Uma loja demora 4 dias para produzir 160 peças, com 8 costureiras. Caso 6 funcionárias estejam trabalhando, quantos dias serão necessários para a produção de 300 peças? Então, destacamos todas as informações relevantes e, como forma de facilitar a nossa visualização, a gente pode colocar todas essas informações em uma tabela. Montando uma tabela, eu vou ter uma coluna referente a cada variável. Eu tenho uma coluna referente ao número de dias, eu tenho uma coluna referente ao número de peças e eu tenho uma coluna referente ao número de costureiras. Então, 4 dias necessários para produzir 160 peças quando eu tenho 8 costureiras. Quantos dias vão ser necessários para produzir 300 peças se eu tiver 6 costureiras? Tá? Para a gente fazer a análise de regra de 3 compostas, nós sempre vamos fazer a análise das variáveis que nós temos todas as informações em relação à variável em que está faltando alguma informação. Tá bom? Então, a gente consegue afirmar aqui que vamos analisar primeiro peças em relação aos dias. E se eu estou analisando somente peças em relação aos dias, eu vou supor que a quantidade de costureiras é a mesma. Então, se eu preciso de 4 dias para produzir 160 peças, eu vou precisar de mais dias para produzir mais peças. Então, se o número de dias aumenta, a tendência é que o número de peças também aumente. Ok? Agora nós vamos fazer a análise com relação às costureiras. E se eu vou fazer a análise apenas de costureiras e de dias, eu vou supor que a quantidade de peças é a mesma. Então, se eu gasto 4 dias quando eu tenho 8 costureiras, quantos dias eu vou gastar se eu tiver 6 costureiras? Automaticamente a gente consegue pensar, opa, se eu tenho menos gente para fazer o mesmo trabalho, eu vou gastar mais dias.
Então, se a minha quantidade de costureiras diminuiu, a tendência é que a quantidade de dias aumente. Isso significa que a variável costureiras é inversamente proporcional, tá? Essas setinhas que eu coloco aqui, pessoal, não quer dizer que está aumentando ou que está diminuindo. É só para indicar a proporcionalidade. Então, a minha ideia é, se o número de dias aumenta, o número de peças aumenta. Se o número de dias aumenta, a quantidade de costureiras diminui. Significa dizer que a quantidade de costureiras é inversamente proporcional ao número de dias, que também é inversamente proporcional ao número de peças. Perfeito? Portanto, concluindo, eu tenho aquelas duas grandezas diretamente proporcionais e a minha quantidade de costureiras inversamente proporcional. Quando a gente vai representar isso na forma de razão, eu isolo de um lado o termo onde está a minha incógnita e igualo isso a uma multiplicação dos outros termos. Então, peças é diretamente proporcional a dias. Então, eu escrevo da forma que é apresentada na tabela, ou seja, 160 por 300. E eu vou multiplicar isso pela quantidade de costureiras. Só que costureiras é inversamente. Então, eu vou multiplicar pelo inverso da quantidade de costureiras. O inverso de 8 é 1 sobre 8. O inverso de 6 é 1 sobre 6. Tá? Isso daqui pode ter uma cara não muito agradável, mas ele pode ser reescrito dessa forma. Né? Basicamente, a gente está trocando os dois números de posição. Tá? Realizando aquela multiplicação, eu passo a ter então que 4 sobre x é igual a 960 sobre 2.400. Propriedade fundamental das razões aqui agora, multiplicação cruzada. Né? Quando a gente realiza essa multiplicação cruzada, nós teremos como resultado que 960 é igual a 960x. 9.600 é igual a 960x. 960 passa dividindo, nós vamos ter, portanto, aí que nas novas condições, ou seja, para produzir 300 peças com 6 costureiras, serão necessários somente 10 dias, ou não somente, né? Serão necessários 10 dias, que são muito mais dias do que a nossa primeira situação, tá bom? Então, a gente consegue analisar a contribuição de diferentes fatores. A gente consegue analisar, nesse caso aqui, a contribuição da quantidade de peças que precisam ser feitas e da quantidade de funcionários que estão disponíveis. Perfeito? Turma, panorama geral com 3 exercícios básicos. Estou deixando outros exercícios aí para vocês treinarem, ok? Até semana que vem. Tchau, tchau.